Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de terça-feira. Sintam-se à vontade, sintam-se em casa. Vamos esperando o pessoal entrar, se sentirem à vontade também. E convido vocês, então, para também estarem convidando os contatos de vocês para participarem conosco desse momento, onde nós vamos falar hoje sobre saúde intestinal e envelhecimento, né? O quanto o intestino pode favorecer para uma longevidade e um envelhecimento saudável, assim como os fatores que são inerentes ao processo de envelhecimento e como a gente pode retardar e diminuir também os efeitos adversos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Fabi. Boa noite, Jaque, Maria, Gesi, Elaine. Boa noite, Andréia. Boa noite, Elizabeth. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o Instagram está com um pouquinho de instabilidade. Talvez a gente possa ter um pouquinho de dificuldade aqui, mas faz parte dessas tecnologias, né? Então, convido a todos para mandarem então um aviãozinho para os contatos de vocês, para que a gente possa estar junto também, compartilhando e falando, né? Nessa mesma linguagem, que é falar sobre a saúde através do intestino e o quanto a gente pode também prevenir a ocorrência de várias doenças. Então, já tragam as perguntinhas de vocês aqui para que a gente possa também estar conversando e sanando as dúvidas. Carolina, seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindos a todos e a todas. E uma das coisas, até antes da gente iniciar, que eu quero apenas retomar aqui, é convidá-los, né, para quem tiver interesse em fazer parte do desafio DIP, que é um desafio para quem tem problema intestinal. O link está aqui na minha bio e eu tenho também um outro processo que é a mentoria para pais de autistas. Caso alguém tenha interesse, mande aqui no direct que eu vou mandar o link para fazer a inscrição. Kellen, boa noite pessoal. Mandem um convitinho para os amigos, para todo mundo, para que a gente possa estar, então, hoje ajudando a quem precisa. Então, informação sobre saúde intestinal e envelhecimento. Pois bem, eu acho que envelhecer com qualidade de vida é uma coisa que todo mundo deseja, né? É algo que todo mundo sonha e também nós também queremos retardar esse processo de envelhecimento. Então, são situações que nós buscamos. Boa noite, Margot. Boa noite, Marinês, Romilda, Maria. Boa noite. Então, vamos falar hoje sobre saúde intestinal e envelhecimento. O quanto nós podemos minimizar os impactos do envelhecimento através da saúde intestinal. Mas existe uma situação muito clara, muito importante, que todos devem saber, que existem algumas condições fisiológicas que ocorrem durante o processo de envelhecimento. Então, toda pessoa, quando ela vai envelhecendo, quando ela vai chegando principalmente ali na casa dos 65 anos, por aí, ela vai desenvolvendo algumas alterações fisiológicas. E isso acaba, de certa forma, também influenciando para a saúde intestinal. E quando influencia na saúde intestinal, existem vários fatores que podem estar sendo desencadeados também durante esse processo. E isso pode gerar um impacto no desenvolvimento de algumas doenças precoces, tá? Então, por exemplo, o Alzheimer e o Parkinson já são comprovados de que eles têm uma influência direta em relação à microbiota intestinal. Então, o que nós precisamos entender em relação a isso? Se você tem uma propensão genética, se você já vem de família que já tem histórico de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson,
fica de olho aberto, porque não quer dizer que você vai ter também, mas você tem uma propensão genética muito forte. E o que vai determinar se você vai desenvolver ou não vai ser os fatores ligados com a tua epigenética, ou seja, os teus hábitos de vida, o teu estilo de vida, o tipo de alimentação, se você é uma pessoa que faz atividade física, se você se estressa com frequência, se você usa medicamentos, né, em livre demanda. Então, tem vários fatores que podem estar influenciando nesse processo. Mas o seguinte, iniciando a nossa conversa, todos nós, durante o nosso processo de envelhecimento, conforme nós vamos envelhecendo, a gente vai alterando algumas situações fisiológicas no nosso corpo. Então, por exemplo, quando a pessoa vai chegando na fase idosa, ela começa a diminuir a produção de saliva, né, devido a essas situações fisiológicas, e porque a produção de saliva ela vai diminuindo com a idade. Então, a fabricação dessa saliva ela vai diminuindo. E essa diminuição do processo salivar acaba também influenciando na qualidade digestiva, fazendo com que a pessoa não secrete também tantas enzimas digestivas e também não faça a digestão correta dos alimentos, o que acaba evoluindo também para alguns tipos de gastrite na velhice. E a gastrite mais predominante nesse período é a gastrite atrófica, onde o estômago ele sofre uma certa diminuição da secreção de ácido clorídrico. Então, é aquela digestão em que a pessoa fica o dia todo, parece que com uma melancia no estômago. Então, a gastrite atrófica, ela é inerente do processo de envelhecimento, desde que a pessoa tenha esse cuidado. Se essa pessoa foi uma pessoa que utilizou medicamento inibidor de bomba de prótons por muito tempo, né, como por exemplo os óis da vida, o omeprazol, pantoprazol, ranitidina, essa pessoa ela vai evoluir com muito mais rapidez nesse processo. E aí acaba também influenciando para não digerir corretamente os alimentos, e esses alimentos eles chegam com partículas muito grandes na barreira intestinal. E isso acaba evoluindo para vários outros problemas. Então, é por isso que as pessoas que utilizaram por mais de 5 anos os inibidores de bomba de prótons, os óis da vida, omeprazol, ranitidina, são pessoas que têm que ficar de olho aberto, porque eles acabam desestruturando e diminuindo as propriedades e os benefícios da sua microbiota intestinal, ou seja, da sua flora intestinal. Então, a ação das bactérias benéficas vai decaindo com o tempo. E é por isso que essas pessoas, no processo de envelhecimento, elas vão também evoluindo com uma predisposição bem maior para as demências e as doenças neurodegenerativas. E não é à toa que nós temos visto cada vez mais precoce pessoas com 50, 55 anos desenvolvendo Alzheimer, Parkinson e outras demências senis, mas muito precocemente. E tudo isso, gente, está atrelado com um aparelho digestivo ruim, um estômago ruim e um intestino ruim. Então, é por isso que nós precisamos trabalhar com os aspectos preventivos nessa situação, para que a gente possa estar minimizando e, né, se permitindo envelhecer com saúde e qualidade de vida. Mas existem algumas situações que são muito importantes que nós devemos preconizar no nosso estilo de vida, tá? Que são além desses aspectos de alimentação, atividade física, que é o sono regular, tá? E trabalhar principalmente o equilíbrio mental. Porque quando a pessoa ela consegue ter uma habilidade em lidar com a sua carga de estresse, ela consegue diminuir também o impacto para o seu intestino. E isso acaba beneficiando as bactérias boas que vivem lá. E que são essas bactérias que acabam influenciando positivamente
no processo de regulação de neurotransmissores, regulação hormonal, produção de elementos benéficos para a saúde digestiva também e neurológica, elementos para melhorar o processo de absorção de nutrientes, dentre outros fatores. Então, por isso, gente, que no processo de envelhecimento existem algumas situações que são inerentes, mas a gente pode prevenir. Então, por isso que nós precisamos, durante esse processo, estar incluindo e adotando alguns hábitos corretos no nosso estilo de vida, né? Então, por isso, o seguinte, redução absoluta do consumo de alimentos processados e industrializados, né? Isso, muitas pessoas vão dizer, mas isso eu já sei, isso, né, eu já sabia, mas existe um fator muito importante, tá? Que quando a pessoa, ela tem um consumo muito efetivo de produto industrializado, ela acaba influenciando para acelerar a reprodução das bactérias negativas, principalmente entre as pessoas idosas. E as pessoas idosas são pessoas que devem evitar consideravelmente os produtos industrializados, devido aos aditivos químicos. Então, esses temperinhos, esses sazon, caldo de galinha, eles devem evitar. E os idosos, justamente por reduzirem a sua sensibilidade ao sabor, eles recorrem muito a esse tipo de produto, porque esses produtos, eles têm muito sabor, eles têm sal, eles têm muitos aromatizantes, e eles acabam consumindo, e eles não devem consumir, porque os idosos, quando consomem esses produtos que são aromatizados, né, de forma industrializada, acaba acentuando a propagação dessas bactérias negativas que são inflamatórias e acaba aumentando o risco e a predisposição para o Alzheimer e o Parkinson. Então, por isso que pessoa no processo de envelhecimento, ela deve ter uma dieta absolutamente natural. Então, ou seja, temperinhos naturais, arroz, feijão, batata, mandioca, carne, comidas da terra, principalmente no envelhecimento. E uma das coisas também que acaba influenciando negativamente é que os idosos, justamente por terem essa gastrite atrófica, eles acabam não querendo comer tanta proteína, tanta carne. Eles sentem muito desconforto ao consumir carne. E os idosos são uma parcela da população que precisam de proteína. Só que o que acaba acontecendo com eles? Justamente por eles terem essa gastrite atrófica, eles acabam não consumindo carne, porque sentem muito desconforto, e acabam deixando as proteínas de lado. Só que não basta você simplesmente oferecer um bom aporte de proteína para esses idosos. Precisa primeiro arrumar a acidez estomacal para então oferecer as proteínas para esses idosos. Então, por isso que os idosos, eles, além de desfavorecerem para um funcionamento adequado do intestino, toda pessoa que também tem um intestino ruim pode favorecer para não ter uma longevidade ou um envelhecimento adequado. É muito importante nós entendermos que todas as doenças partem do intestino, todas, tá? Todas. Cada qual com a sua evolução e com a sua predisposição. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem a predisposição de ter doenças inflamatórias, artrite, enxaqueca, você vai evoluir para esse problema. Se você tem a predisposição de ter doenças degenerativas, isso pode aumentar esse processo de evolução. Se você tem a predisposição de desenvolvimento de doenças crônicas, diabetes, hipertensão, colesterol elevado, tudo parte do intestino. Então, é por isso que, hoje em dia, as pessoas com 60 anos podem ter um estilo de vida super correto, super jovial. Hoje, a gente considera uma pessoa mais, em termos de condição de idoso, a partir dos 80 anos. Mas nós vemos hoje idosos com uma jovialidade incrível. E isso tem tudo a ver com seu estilo de vida,
É impossível uma pessoa querer ter um envelhecimento saudável, um envelhecimento correto com hábitos desregrados. Então, nós precisamos trabalhar para essa adaptação. E é por isso que nós precisamos começar a rever os nossos hábitos. Quem que não quer chegar aos 80 anos vivendo bem? Quem que não quer chegar aos 80 anos fazendo atividade física, tendo suas atividades laborais, sendo independente? Então, são esses fatores que nós precisamos começar a corrigir. Só que vai ser impossível se você tiver um aparelho digestivo ruim, se você tiver um intestino ruim. E é por isso que as pessoas que têm o intestino ruim, o intestino sobrecarregado, né, que não vão atrás, que são constipadas principalmente, que têm doença inflamatória intestinal e não trata, tá? É muito importante falar isso, porque tem muitas pessoas que têm doença intestinal grave e trata e convive super bem. E essas pessoas tendem a ter uma longevidade saudável. Ao contrário daquelas que têm o intestino ruim e acham que tá certo e não tratam. E vão empurrando com a barriga. Então, são coisas que a gente precisa começar a rever. E da mesma forma que os idosos, quando eles começam, né, nesse processo aí de entrar na fase idosa, eles diminuem a ingestão de água, então o intestino tende a ficar mais ressecado, eles não conseguem consumir tanta fibra, também devido ao processo de mastigação, e eles tendem também a diminuir a sua motilidade intestinal, porque durante o processo de envelhecimento ocorre declínio da função metabólica, da função fisiológica e também da função orgânica, e principalmente do intestino. Então é por isso que os idosos tendem a ter o intestino mais preso. Alguns falam assim, não, meu intestino é muito solto. Então pode contar que esse idoso está comendo alimentos que não deveriam consumir, que ele é alérgico, intolerante ou hipersensível. Então, uma das coisas muito importantes para falar também é que nenhum idoso deveria consumir nenhum tipo de laticínio. Por quê? Justamente porque eles não digerem lactose. Eles não têm mais enzima para digerir lactose. Vocês imaginem se hoje a população adulta de 25 anos, 30 anos já não tem mais qualidade enzimática para a digestão de lactose, imagina uma pessoa idosa. E aí o que acaba acontecendo? A pessoa consome leite, insiste em consumir leite, laticínios, enfim. E aí tem todo aquele desconforto digestivo por conta da ação da lactose. Então tem diarreia, flatulência, indisposição, mas insiste em comer, porque os sintomas não passam disso. Mas o problema o que é? É que toda vez que a pessoa consome esse tipo de alimento e vai tendo uma diarreia aqui, gases ali, vai empurrando com a barriga, todos esses efeitos vão irritando a parede intestinal e, consequentemente, eles vão diminuindo a absorção de nutrientes, principalmente ferro, vitamina D e cálcio. E todo esse cálcio que eles estão ingerindo, que é proveniente do leite, que eles não deveriam estar consumindo, esse cálcio vai sobrecarregar a função renal e vai evoluir para uma hipertensão. Então, por isso que nós temos que ter em mente que idoso não deve consumir laticínio. E aí tem muitas pessoas que dizem, mas eles precisam de cálcio, então da onde que vai vir o cálcio? O cálcio do leite não é absorvido no osso. O cálcio do leite, ele vai ser absorvido no intestino e vai sobrecarregar a função renal. Infelizmente, é assim que acontece. Então, o que nós temos que entender? Idosos têm essa particularidade intestinal, justamente porque o seu processo fisiológico já está sendo diminuído, já está perdendo a sua atividade. Então, é por isso que a função digestiva deles acaba sendo defeituosa. Então, é por isso que nessas situações a gente precisa muitas vezes recorrer à utilização de enzimas digestivas, alguns chás para estimular a cloridria, para estimular a acidez.
E olha onde é que está o maior perigo de tudo, tá? Vocês pensam bem. A maioria dos idosos, se vocês forem ver, usam vários medicamentos e utilizam sempre os óis da vida, né? Omeprazol, pantoprazol, o que for, tá? Protetor gástrico. Só que, quando eles chegam no médico, eles referem que sentem esse desconforto digestivo. E aí o médico dá os óis. Só que eles já têm, por natureza, por questão fisiológica inerente ao envelhecimento, ter hipocloridria, ter diminuição da produção de ácido. Daí eles vão lá e tomam omeprazol, que diminui mais ainda a produção de ácido. Então, para vocês verem como essa conta não fecha. E tudo isso que está errado vai evoluindo para um intestino ruim. E esse idoso, quando você vê, ele está desenvolvendo alteração na glicose, então ele está com uma diabetes, ele está com um colesterol elevado, e esse colesterol elevado necessita da utilização de simvastatina. E essa simvastatina, ela depleta toda a proteção mitocondrial, ou seja, a parte mais importante do nosso corpo, gente, né, o intestino, mas das nossas células são as mitocôndrias. Que as mitocôndrias são organelas que estão dentro da nossa célula, que é ali que acontece o processo de respiração celular e o processo metabólico. Se nós temos uma mitocôndria sobrecarregada ou inflamada, o metabolismo não funciona e a pessoa fadiga, a pessoa não respira corretamente, porque as mitocôndrias estão sobrecarregadas. E aí, na medida que você tem a necessidade de utilizar uma simvastatina, você depleta a ação dessas mitocôndrias. Não que a simvastatina seja ruim, gente, eu quero que vocês entendam que muitas vezes ela é sim necessária. Muitas pessoas têm propensão para ter problemas e eventos cardiovasculares e têm a necessidade. Só que a maioria das pessoas não teriam essa necessidade. A maioria das pessoas com modificação do padrão alimentar e modificação do estilo de vida já poderiam diminuir esse colesterol. Assim como eu tive o caso de uma paciente de 72 anos que veio com o colesterol LDL, o colesterol ruim, em 280 e o triglicerídeo em 420. E nós iniciamos um planejamento alimentar extremamente adequado, com suplementação de ômega 3, de fibras, de vários elementos. Esse LDL colesterol, ele caiu, ele veio para 198, triglicerídeos veio para 190, só com dieta, suplementação e algumas caminhadinhas que ela começou a fazer. Então, só para vocês verem que modificação do estilo de vida, ele remete sim resultados corretos. Só que a maioria das pessoas optam por resultados imediatos, porém esses resultados imediatos podem representar futuro muito comprometedor. Então é por isso que hoje em dia nós precisamos rever muito bem a necessidade de utilizar medicamento para baixar colesterol, pensando lá na nossa longevidade, pensando que se hoje você com 30, 40 anos tem a necessidade de utilizar um medicamento controlador de colesterol, imagina as tuas mitocôndrias, coitadinhas, vão pedir socorro, vão inflamar, vão sobrecarregar, o teu metabolismo vai declinar a ação dele, você vai aumentar o teu risco de ganhar peso, de inflamar, desenvolver doenças crônicas e futuramente o envelhecimento não vai ser tão saudável assim. Da mesma forma, se você não cuida a tua alimentação, não cuida os teus hábitos alimentares e opta em simplesmente utilizar um medicamento inibidor de bomba de prótons, como é no caso do omeprazol. Então, você vai responder com um Alzheimer precoce ou um Parkinson precoce. Saiu recentemente um estudo, na verdade, todo dia saem estudos novos, né, falando sobre a importância da microbiota para a prevenção de algumas doenças, principalmente as doenças neurodegenerativas. E saiu agora recentemente, numa revista muito importante, que fala muito sobre essas condições de saúde, da descoberta de uma família de bactérias intestinais que são capazes de prevenir o Parkinson. Então, ou seja, realmente
a cura e a prevenção das doenças está no nosso intestino. Então, é por isso que nós precisamos começar a rever e ouvir o nosso corpo. Nosso corpo sempre nos dá parâmetros. Pessoas que têm dores de cabeça frequente, pessoas que têm aquela indisposição, então sempre parece que é com o estômago pesado, com desconforto, que não dorme bem, que tem oscilação de humor, reveja os teus hábitos de vida e reveja também as tuas condições fisiológicas, porque tudo isso remete a partir de um intestino ruim. Então, pessoas que convivem a vida toda com o intestino preso. Eu tenho pacientes que chegam e dizem, olha, eu a vida toda tive intestino preso. Há 15 anos eu luto com o intestino preso. Há 20 anos eu luto com o intestino preso. Não pode. A gente tem que entender que o funcionamento orgânico do nosso corpo é algo natural. O que não é natural é uma pessoa não evacuar, não tem um funcionamento regular. E tudo isso, gente, está muito atrelado com a nossa criação, né? Nós sempre fomos muito reprimidos em relação ao hábito intestinal. Principalmente as meninas, né? Não podem ir em banheiro fora de casa, é feio, é ruim, mas é muito importante nós começarmos a tratar isso com naturalidade. Oi, Tônia, querida. Então, por isso que nós precisamos começar a rever todos esses fatores. O que não é comum é uma pessoa que tenha necessidade de utilizar medicamento para o estômago a vida toda, tá? Existem situações pontuais em que a gente tem a necessidade de utilizar os óis, né? O omeprazol, pantoprazol. Como, por exemplo, você vai fazer um tratamento agora com um anti-inflamatório muito forte, você vai fazer um tratamento com antibiótico, daí você usa o medicamento justamente para a proteção. Mas não, que nem eu brinco às vezes com alguns pacientes, não criar como um filho, levar a vida toda o medicamento. Não pode. A gente tem que ir atrás dos fatores causais da nossa dor de estômago, da nossa gastrite, de todos esses fatores que estão influenciando para o nosso estilo de vida. Então, é por isso que falar em envelhecimento é pensar num intestino saudável. E para eu ter um intestino saudável, eu preciso ter uma qualidade digestiva. E para eu ter uma qualidade digestiva, eu preciso também ter hábitos de vida correto. Mastigar muito bem os alimentos, tá? Não ingerir líquido com as refeições. Então, essas coisas vocês já ouviram e já estão carecas de saber, né? Talvez alguns vão dizer, mas isso eu já sei. Sim, só que olha para vocês ver o quanto pode fazer a diferença. Quando você bebe líquido junto com a refeição, você imagina aquele prato de comida na hora do almoço e todo aquele líquido junto naquele prato. É assim que fica no teu estômago. E a presença desse líquido acaba alterando o pH do ácido do estômago, e aí acaba influenciando no processo digestivo. Então, se falta ácido para digerir os alimentos, essa digestão vai ficar muito mais demorada. E se a digestão está muito mais demorada, você não consegue quebrar as partículas dos alimentos, deixar eles pequeninhos para chegar no intestino e ser absorvido. Então, é por isso que começa a gerar todo o problema. E hoje nós temos um fator muito importante, que nós vemos crianças comendo na frente do celular, principalmente, né? Isso é um péssimo hábito, né? Então, eu falo das crianças por quê? Porque você imagina, se a criança já está com esses hábitos errados agora, imagina futuramente como é que não vai estar. Então, são esses fatores, são detalhes que vão fazer muita diferença. Se a pessoa, ela come em ambiente tenso, onde tem muito barulho, onde tem que comer muito rápido, ela não mastiga muito bem. Consequentemente, ela não vai digerir muito bem esse alimento e, consequentemente, o intestino não vai absorver corretamente. Então, é por isso que, para ter uma longevidade e para ter um processo de absorção correto, nós precisamos começar a rever esses fatores. Então, por isso, gente, que falar de envelhecimento é falar de uma
boa saúde digestiva. É impossível nós trabalharmos de forma antagônica. Boa noite quem está entrando, boa noite Dessa, Moacir, Carlos, sejam muito bem-vindos. Essa live vai ficar gravada, recomendo que assistam desde o início, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês e também os familiares, e todos nós vamos envelhecer, né? Tomara a Deus que todos nós possamos envelhecer, mas com qualidade de vida, né? Com saúde, com longevidade. E hoje nós temos um fator muito importante. Nós temos muitos estudos científicos, nós temos muitos produtos hoje no mercado que são capazes de nos auxiliar nesse processo. Então, por isso que quando chega um paciente para mim e fala assim: olha, eu utilizo medicamento para baixar o colesterol, utilizo simvastatina. Eu já sei que eu preciso ir lá no intestino dessa pessoa, porque se essa pessoa ela tem um colesterol elevado, quer dizer o quê? Que existem algumas famílias de bactérias intestinais, de bactérias boas, que essa pessoa não tem. E eu preciso repor essas bactérias. Da mesma forma, eu preciso repor bastante fibras na alimentação dessa pessoa, bastante antioxidantes, bastante vitaminas, para que essas bactérias do bem sejam alimentadas corretamente. E aí eu vou começar a trabalhar com toda essa adequação. Então, gente, por isso que a gente precisa sempre rever todos esses fatores. Então, se uma pessoa utiliza medicamento para o colesterol, a simvastatina, eu preciso entender que eu preciso ajustar o intestino dessa pessoa, preciso colocar bactérias boas que eu posso recorrer através de vegetais fermentados, kefir, kombucha ou até mesmo através de suplementação de lactobacilos. Fibras também provenientes do farelo de aveia, do psyllium, da linhaça, do farelo de trigo, dos próprios vegetais, das frutas, são sempre muito bem-vindas. E também eu posso recorrer ao uso de alguns suplementos, como por exemplo o ômega 3, que auxilia muito para melhorar a circulação e reduzir também o colesterol, né, o colesterol ruim, e ajuda a melhorar a circulação e principalmente na proteção cerebral. Como eu falei, os idosos que já têm uma má qualidade digestiva, eles aumentam a sua propensão de ter doenças neurodegenerativas. Então, para a gente prevenir esse processo, a gente recorre a esses suplementos. Da mesma forma, podemos utilizar coenzima Q10, que é um excelente suplemento, todos nós deveríamos utilizar, porque a nossa coenzima Q10 dentro da nossa mitocôndria, ela, coitada, tá pedindo socorro e é ela que é responsável pela distribuição de nutrientes dentro da célula. É ela que é capaz também de diminuir e minimizar a produção de radicais livres no nosso corpo, que são responsáveis pelo processo de envelhecimento. Quando nós vemos pessoas que têm uma aparência muito mais envelhecida do que outras, pessoas que fumam, pessoas que são expostas ao sol, pessoas que são muito expostas ao estresse, que comem alimentos muito desequilibrados, são pessoas que têm um envelhecimento celular muito mais acentuado. Então, isso quer dizer o quê? Que essa pessoa, ela produz muitos radicais livres do que outras. Então, por isso que existem alguns fatores que nós precisamos evitar na nossa vida se a gente quer envelhecer com qualidade. Entre eles, o sono regular. Procurar dormir cedo, antes da meia-noite, acordar cedo. Dessa forma, nós ativamos a produção de melatonina, que a partir dela produzimos o GH, que é o hormônio do crescimento, que reestrutura toda a nossa atividade celular. Então, por isso que a gente fala que o sono de qualidade é o sono da beleza, é o sono reparador, é o sono que revigora as nossas células e também atua como um anti-envelhecimento. Então, é por isso, pessoal, que quando a gente pensar em envelhecer com saúde e qualidade de vida, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é na nossa saúde digestiva e principalmente na saúde intestinal. Então, nós vemos hoje idosos que, além de muito constipados,
já trazem de brinde alguns problemas, né? O que eu fico muito triste, o que eu fico muito chateada é o seguinte, que quando vem às vezes alguns idosos com várias doenças, né, com várias comorbidades, vem com o intestino preso, vem com hipotireoidismo, com diabetes, com hipertensão, com colesterol elevado e dentre outros fatores. E aí eu pergunto, desde quando que você tem esse problema de tireoide, né, esse hipotireoidismo? Faz 40 anos, faz 50 anos. Essa diabetes já faz 20 anos que eu trato. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas já vêm com um histórico de doença intestinal muito cedo e que não foi investigado. E que lá na velhice é que estoura a bomba. E aí a gente tem que arrumar conforme dá. Eu digo apertar os parafusos, porque trocar as peças não dá mais. Então, infelizmente, é o que a gente vê hoje nos idosos de hoje. Então, muitos já trazem doenças e comorbidades que poderiam ter sido tratados lá atrás. Só que não foi feito. Então, hoje, a gente tenta minimizar esses processos. Então, é por isso que a gente precisa entender que o nosso corpo, cada um funciona da sua maneira, porém, todos têm um ponto-chave, um ponto básico que nós precisamos observar. Nós precisamos sempre ficar atento com a nossa saúde digestiva. E a nossa saúde digestiva é o que vai refletir no nosso futuro, na nossa longevidade, no nosso processo de envelhecimento. Então, pessoal, por isso que nós precisamos começar a rever hoje. Como é que está a nossa ingestão de produto industrializado? A nossa alimentação é mais pacote do que casca? A nossa alimentação, ela tem muito açúcar? Muita gordura trans, que é extremamente inflamatória para o intestino. Então, tudo isso nós precisamos começar a rever. E, a partir disso, adotar hábitos de vida correto. E algumas pessoas falam assim, não, mas eu não gosto de fazer atividade física. Na fase idosa, não tem nem que gostar de fazer atividade física. Tem que ir lá e fazer. Porque se a pessoa, ela se mantém fisicamente ativa, ela consegue manter a sua estrutura fisiológica, principalmente a questão muscular adequada. E se ela mantém a atividade muscular adequada e equilibrada, ela consegue manter o metabolismo ativo, intestino funcionando, processo digestivo também funcionando, a absorção de nutrientes, dentre outros fatores. Além do que, a atividade física ajuda no processo, no estímulo de serotonina e dopamina que partem do intestino e que ajudam a lubrificar o cérebro, prevenindo demências e doenças neurodegenerativas. Então, é por isso, gente, que nós precisamos entender que uma coisa depende da outra. É impossível eu ter longevidade, saúde e qualidade de vida com um intestino ruim. E para eu ter um intestino correto, eu preciso hábitos alimentares adequados. E quando eu falo de hábitos alimentares adequados, gente, não é só comer salada e fruta, é comer alimento da terra, proteína nos momentos certos, ter uma boa ingestão de proteína, tá? Promover uma melhora da absorção dessas proteínas, comer em horários regulares, nada de hoje eu tomei café às 9, amanhã eu tomo às 10, ontem eu tomei às 8, procurar ter uma regularidade de horários, tá? Principalmente do horário do almoço. O horário do almoço é uma das refeições mais importantes do dia. E aí acaba acontecendo que algumas pessoas acordam tarde, tomam um café tarde e não almoçam. Então, o café da manhã é para ser tomado até às 9 da manhã. Se a pessoa acordou tarde, não toma café e vai direto para o almoço. Por que o almoço é a refeição mais importante do dia? E é ele que vai depender toda a estrutura também digestiva. Porque é no horário do almoço que o nosso corpo está mais programado para digerir carboidrato, proteína, gordura, tudo, tá? E se a gente não come no horário correto, ao meio-dia, a gente vai perdendo a ação e a eficácia das nossas enzimas digestivas e, consequentemente, vai influenciando para ter um intestino ruim também, tá?
Então, por isso que nós precisamos ter regularidade. E é isso que eu vejo muito entre alguns idosos. Ah, mas eu tô aposentado, eu não tenho horário para nada. Não, mas eu acordo a hora que eu quiser. Acordo, fico na cama, levanto lá pelas 10 horas. E aí eu vou tomar café. Não, tá? É muito importante a regularização dos horários, principalmente para os idosos. E as pessoas idosas, elas devem obrigatoriamente jantar até no máximo 6:30 da noite, já que o processo digestivo noturno ele é totalmente reduzido. Na população adulta, o processo digestivo ele ocorre uma diminuição de até 50% à noite, porque nós salivamos menos à noite e eles muito menos, tá? Então, o processo de retardo do aparelho digestivo, eles conseguem ter um esvaziamento assim, uns 30%. Então, por isso que se janta tarde, não dorme bem e o intestino também não vai funcionar e acaba aumentando a propagação de bactérias inflamatórias, bactérias negativas e vai evoluindo para vários outros problemas. Então, por isso que muitas vezes um idoso que usa medicamento para colesterol, para diabetes, para pressão alta e que não reduz isso, vai rever os horários das refeições, vai rever o horário da janta, vai rever o horário que dorme e o horário que acorda. Muitas vezes o furo tá aí, tá? Então é por isso, gente, que nós precisamos começar a rever isso, tá? Quem quer envelhecer com saúde e qualidade de vida, comece a adotar esses hábitos corretos. Boa noite, pessoal, quem está entrando, sejam muito bem-vindos. Já estou acabando aqui, encerrando a nossa conversa. Então, sugiro que vocês assistam desde o início para que vocês consigam ter esse conhecimento e também que a gente possa, estar evoluindo no nosso processo de envelhecimento. Porque cada dia que passa é um dia mais que a gente vai ficando velho, né? Só que é muito importante nós trabalharmos com a nossa saúde fisiológica, né? Então, tem tantas pessoas jovens que aparentam ter muito mais idade, justamente porque o corpo físico está muito sobrecarregado, muito inflamado. Então, é por isso que nós precisamos prevenir todos esses aspectos. Então, por isso, pessoal, que o nosso assunto hoje, que era intestino e envelhecimento, eu agradeço a presença de todos aqui. E deixo aqui novamente o convite para quem quiser fazer parte do Desafio DIP, que é Adeus Intestino Preso. Clica no link aqui da minha bio, que você vai começar a fazer parte de um grupo para poder também ter acesso a esse desafio. Então, são protocolos e formas em que você aprende tudo sobre intestino e como melhorar a tua saúde intestinal. E também tenho a mentoria para os pais de autistas. Quem tiver interesse, me manda aqui no direct que eu passo o link para que você possa também fazer parte dessa turma de mentoria e melhorar a saúde digestiva e intestinal do autista e, consequentemente, os aspectos comportamentais e cognitivos deles, tá bom? Então, por isso, pessoal, que para a gente encerrar aqui hoje a nossa live, eu quero apenas deixar um recado que para nós envelhecermos com saúde e qualidade de vida, não basta ter um intestino bom, saúde digestiva boa, mas nós precisamos rever também a qualidade dos nossos pensamentos, porque tudo isso reflete para um intestino ruim também, para um estômago ruim. Então, por isso que hoje em dia é quase impossível uma pessoa não ser estressada, não ser um pouco mais nervoso do que o habitual. Então, nós precisamos começar a trabalhar isso. Tá? Rever os nossos hábitos, trabalhar o nosso equilíbrio mental, atividade física e controle alimentar, tá bom? Então, pessoal, essa live vai ficar salva. Convido a todos, então, para mandarem para os seus contatos que todo mundo deseja envelhecer com saúde e qualidade de vida, né? E eu precisava deixar esse recado para vocês hoje, para começar a rever o seu estilo de vida e os seus hábitos, para que a gente possa evoluir com qualidade de vida, todo mundo muito bem aos 80 anos, parecendo umas mocinhas, né? Mas são nos detalhes que a gente consegue evoluir para esse processo, tá bom? Tenham todos uma boa noite, agradeço a presença de todos que estiveram aqui.
E agradeço imensamente e terça-feira que vem nos vemos novamente aqui às 9 horas. Beijão a todos!